Pronto, Suiane, Kate Lima e Gustavo Carmo. É o trio de ases, né, da Secretaria de Educação, a turma que está planejando o retorno às aulas na próxima segunda-feira, dia nove de agosto. Caio. Então deixa eu dar logo meu bom dia. Diga, Luciano. Gustavo que está sendo elogiado, viu? Deu um tapa aí no visual, meu irmão. Ficou mais novo, viu? Fazendo inveja para todo mundo, enquanto a gente mais novo, né, tá engordando, aquela velha barriga de chope, o Gustavo tá fininho, rapaz, e dando, inclusive, dicas, né, de fitness, né, virar fitness, né, caminhadas, aquela coisa toda. A gente acompanha as redes sociais, a gente vê o Gustavo Carmo andando para lá e para cá, faz um negócio danado. Daqui a pouco tá na São Silvestre. Concorrente. Bom dia, Gustavo Carmo. Bom dia, Caio. Bom dia, Luciano. Bom dia, Renato. Eu não sei se Chico Reis e Gomes também estão à distância na bancada, mas eu bom dia também a Chico, a Gomes, a toda a população de Alagoinhas que nos ouve nesse momento. E dizer para você, Caio, que eu me encontro aqui presente, né, conversando com os ouvintes da Rádio Web 2 de Julho, também da Rádio Ouro Negro FM, que atende Catu e toda a região, inclusive Alagoinhas. Aproveitar para mandar um abraço também a toda a população catuense e anunciar que estou aqui acompanhado da nossa subsecretária Kate Lima e da nossa coordenadora pedagógica Suiane Pinhon, né? Somos a linha de frente da Secretaria Municipal de Educação e, como você bem falou, segunda-feira é um momento inicial, né? É o recomeço, né? Depois de uma parada aí de 1 ano e meio e de um prejuízo obviamente, de 2 anos aí na vida dos estudantes, né? De todo o Brasil. E a gente retorna aí dentro de um plano já pré-estabelecido desde o primeiro semestre, aprovado pela vigilância sanitária, com todo cuidado, com toda cautela. A palavra de ordem para a população que nos ouve nesse momento na Secretaria Municipal de Educação é cautela, né? Dar um passo de cada vez, voltar de uma forma muito gradual e responsável, que é o que o prefeito nos exige e nos coloca como condição a todo momento. Por isso, todos os detalhes estão sendo pensados, a escolha das idades dos alunos que poderão retornar a partir desse momento, as escolas que retornam, as escolas que não retornam, enfim, né? Começar de uma forma que nos dê garantia de dar passos sólidos e avançar. Ter que retroceder por algum motivo que fuja ao nosso controle, como, por exemplo, a retomada, se ocorrer, tudo indica que não, mas se ocorrer do processo de contaminação, né, da ascendência da curva epidemiológica, nós não dominamos, mas o que a gente precisa é fazer o que estamos fazendo, que é ter todo o cuidado com esse retorno a partir da reestruturação das escolas que começam a retornar e também no cumprimento dos protocolos de segurança. É importante dizer também, Caio, que esse retorno ele se baseia em 2 questões muito significativas, né? Primeiro, o momento da pandemia nos dá essa condição. Curva epidemiológica em queda, né, índices favoráveis a esse retorno, processo de vacinação bastante avançado no Brasil, graças a Deus, em Alagoinhas. É do conhecimento de todos aí, veio o esforço do prefeito nesse momento na vacinação. O prefeito já se esforçou muito desde o início da pandemia, com testagem, com todos os enfrentamentos, fazendo da UPA um equipamento para combate ao Covid, para atendimento dos pacientes Covid, e nesse momento, né, mais uma inovação, criou, né, a Arena Vacina, não é mais a Arena Carneirão, é a Arena Vacina nesse momento. O futebol cede espaço à saúde, que é a ordem do momento, é o que mais precisamos. Sem saúde não temos nada, e o prefeito lá conseguindo dar muita tranquilidade e muita organização ao processo de vacina a partir do Carneirão. Nesse momento é importante registrar também a competência da nossa parceira, secretária de Saúde, Laína, que tem feito um grande trabalho à frente da secretaria e estreou bem. Então, primeiro isso, cara, essa questão da saúde. Segundo, dizer por que dia 9? Porque ontem, dia 5, encerrou-se os primeiros ciclos de imunização dos nossos profissionais da educação. Todos sabem que nós da educação fomos privilegiados, priorizados nesse quesito vacinação, né? Então, os primeiros profissionais que se encerram o ciclo imunológico se encerrou hoje. Como a gente não tinha, né, nenhum sentido retornar a aula numa quinta-feira, a gente colocou para que retornasse na segunda-feira 9. Então todos estão vacinados, é isso, Gustavo? Nem todos. A partir de ontem, os ciclos imunológicos começam a ser fechados. 14 dias após a segunda dose, ou para quem tomou a dose única. Observe, Caio, que a gente já tem uma grande parcela de profissionais da educação com o ciclo encerrado, porque vacinaram
no critério da idade. A gente está levando em conta o critério mais restritivo ainda, que é o critério da vacinação do ponto de vista da prioridade para a educação. Obviamente que muito mais do que o que a gente tem hoje de vacina prioritária para a educação, você tem com o ciclo encerrado, até porque nós temos professores com mais de 60 e todos esses profissionais, né, que já vacinaram antes da priorização da educação a partir do critério de idade. E toda a rede, né, não é só professor, servidor efetivo, comissionado, terceirizado, estagiário, todo mundo vacinando. Primeira dose já foi disponibilizada para todas as faixas, de 18, né, sem limite de idade. E segunda dose, a gente aí já chegou a 30 anos. A 30 anos. Agora, Gustavo, você tem em termos percentuais, né, o contingente de professores que já estão totalmente imunizados, aqueles que tomaram das 2 doses e já cumprindo aqueles 15 dias de intervalo, né, que é o período da vacina fazer efeito. Você tem esse percentual? Em torno de 50% da rede caiu sem sombra de dúvidas. Mas isso não chega a ser relevante nesse momento, porque para o início e para a próxima avaliação, que se dará 14 dias após esse início, ou seja, na última semana de agosto, a gente não vai usar nem 10% desse efetivo de professores da rede. Entendeu? Então, o esforço agora é para que só esteja em escola aqueles que estão com o ciclo imunizatório concluído. Para você entender, e o ouvinte também, de uma forma prática, falando de escola agora. Nós optamos em retornar pelo Fundamental 2 e pelo EJA, que é o ensino de jovens e adultos, considerando que são alunos de maior idade e, obviamente, com maior capacidade de compreensão e melhor condição de cumprir, né, os protocolos e respeitar as normas vigentes nesse momento. Os pequenininhos, a gente sabe que tem uma dificuldade maior. Voltando com o F2, a gente preferiu avançar em 3 reformas reestruturantes na nossa rede, que são Jairo Asas no Riacho da Guia, Colégio Municipal no centro, Irene Andrade no centro, inclusive o CMA é a nossa maior escola e o Irene é a escola mais cobiçada da rede, a gente sabe disso, e retornamos com 2 na segunda-feira, que é o Miguel Fontes em Boa União, que nós entregamos toda requalificada nos festejos do 2 de julho, e a Murilo Cavalcante na Santa Terezinha, que é uma escola também que está finalizando o processo de adequação para esse momento, instalação de janelas e todos aqueles equipamentos exigidos no momento. Pronto. Então, no caso, para deixar claro para a população, segunda-feira, dia 9, só retorna Fundamental 2, que é de 5ª a 8ª série. Isso. Agora mudou, né? De 6º ano a 9º ano, não é isso? Eu sou da época antiga ainda. Eu pegava, era de 5ª a 8ª série. Eu ainda fui dessa época. E o EJA, que é a turma, né, dos adultos, né, que é à noite, não é isso? As aulas à noite. Exatamente. Pronto, para deixar claro. Os pequenininhos, creche e Fundamental 1, que é de 1ª a 4ª série, não retornam. Aguardar mais. Na segunda. Pronto, exatamente. Agora, Gustavo, uma situação que tem gerado uma certa polêmica, né? Inclusive você participou da audiência pública, né, que foi convocada pela vereadora Luma Menezes. A Luma tem argumentado que ela visitou todas as escolas do município e garantiu, inclusive, eu conversava com ela essa semana, na quarta-feira, e ela falava categoricamente, Caio, as escolas não têm estrutura para retornar. A Luma Menezes, que é contra a volta às aulas. Você, como secretário de Educação, a gente viu várias reinaugurações, várias reformas. Afinal, como é que está a estrutura da rede municipal de ensino, hein? Bem, Caio, se a gente for discutir estrutura de escola física na rede pública de ensino do Brasil, Luma vai estar certa. As condições não são iguais às condições da rede privada. O que a gente não pode confundir é estrutura no geral da escola e estrutura do momento do Covid, né? Obviamente que você não reforma toda e você não faz transformação em toda a rede física de uma rede municipal em 4 anos e meio, que é o que o prefeito Joaquim tem de mandato, e meio, que é o que eu tenho à frente da secretaria. Você não consegue fazer isso em 4 anos e meio. Então, Alagoinhas é o retrato do Brasil. Prédios escolares antigos, né, principalmente na zona rural. Nós temos escolas aí da década do ano de 1930, de 1960, de 1950. Acabei de entregar aí, reformar o Amando Alves, que é da década de 70. Enfim, tem toda essa dificuldade. O que eu posso garantir enquanto secretário só retornarão
as escolas que estiverem adequadas do ponto de vista da pandemia. Isso é o que nós garantimos enquanto secretário, enquanto gestão. Tenho absoluta convicção e certeza, e você sabe que eu não falhei até aqui, não haverei de falhar no que eu digo e verbalizo, não sou de blefe, eu sou de trabalho e de ação. Então as escolas retornarão a partir da sua reestruturação no que diz respeito ao Covid. Agora, obviamente que há dificuldades e necessidades de intervenções físicas e estamos fazendo também nos prédios escolares. Sou a favor do retorno às aulas. É um retorno discutido de forma muito democrática. O pai que não desejar levar o seu filho à escola, ele não será obrigado a levar. O seu filho continuará no sistema. Não vai ter corte de merenda, não? Não. O governador do estado, não, na rede estadual, avançará. Ameaçou. Pois é, aqui não. Aqui não tem ameaça, nem tem nada disso. Avançará, né, na atividade remota como está. E para os pais, porque hoje metade quer que retorne, metade não quer. E a gente precisa atender as duas bandas, né? A gente governa para todos. Claro. O prefeito governa para todos. Nós auxiliamos o prefeito na condição, enquanto gestão, de governar para todos. E aqueles que desejam levar seus filhos, levarão. O que o secretário garante, o que a equipe da Secretaria Municipal de Educação garante, o que o prefeito garante é que haveremos sim segurança nas escolas, protocolo funcionando, entendeu? E adequação de todas as estruturas físicas. Temos escolas que estamos em análise, inclusive, de prédios alugados, que obviamente não vale a pena intervir nessas escolas. Então, são escolas que serão desligadas da rede, obviamente esses contratos serão rescindidos, haveremos de adequar e acomodar esses alunos em outras escolas ou em novos prédios, né? Porque se você parar para analisar, Caio, se você pega a rede de educação do município, o que é que há de novo de escola nova na rede? As duas que Joaquim entregou, a creche da Baixa da Candeia e a creche da Lagoinhas 4, que foi a que inauguramos no 2 de julho. Fora isso, são prédios de fato muito antigos. Agora, querer que você pegue uma estrutura antiga, né, de 50, 60, 80, algumas de quase 100 anos, e fazer disso, né, um colégio de primeiro mundo, realmente não dá no espaço curto, no espaço de tempo de curto no espaço de tempo tão curto. Então, é bom separar o que é dificuldade estrutural de escolas antigas do que é dificuldade de retorno ao Covid, que é o que nós garantimos. Obras de adequação, janelas, vidros de blindex de 12 milímetros, grades, enfim, ventilação e arejamento nas salas de aula. As que forem irrecuperáveis ou inviáveis, porque você tem que ter, né, pelo princípio da economicidade, o cuidado em intervir em prédios alugados, você não vai permitir que essas escolas retornem. Muito seguros estamos do que estamos fazendo. Ok. Chico Reis. Bom dia ao secretário Gustavo Carmo. É sempre uma satisfação tê-lo de volta, ainda mais ricamente acompanhado com as presenças de Keite Lima e Suiane Pinho, né? Gustavo, em parte, ele já dirimiu uma preocupação que tinha, ou dúvida também que tinha, porque ele fala que esse retorno é um retorno segmentado e, além de ser um retorno segmentado, é um retorno opcional, pelo que entendi, visto que ainda há diversas mães de família preocupadas com o retorno dos seus filhos em virtude de não sentir segurança, não só aqui, né, em todos os lugares do nosso país. É isso que eu estou afirmando ou entendi errado, Guga? É isso mesmo, Chico. O que você fala traduz exatamente o que eu coloquei aqui. Aproveito para mandar um abraço para você. Você que já esteve nessa missão árdua de ser prefeito, entende bem quando eu digo que a gente tem que governar para os dois lados da opinião, não é verdade? Então essa é a missão do prefeito Joaquim hoje. Então a gente vem mesmo dessa forma que você coloca. Eu vou aproveitar, Chico, e vou aqui transferir a palavra para a subsecretária e nossa coordenadora pedagógica. Elas vieram para falar, viu? E foi um formato que a gente encontrou de conceder entrevistas assim, né? Porque elas enriquecem muito, me trazem muita segurança. Ser gestor, estar gestor da educação no município é um desafio grande. Eu não tenho vergonha de dizer que é o meu maior desafio na vida pública até hoje. E elas são, de fato, as pessoas que, junto com outros da equipe e outras, né, me trazem muita segurança, né, e fazem com que eu possa assimilar o conhecimento necessário em tão pouco espaço de tempo. Então, se você me permitir, Chico, dentro da sua sabedoria, você já direcionar algumas perguntas para elas, eu lhe agradeço. Pois não, Gustavo. Eu queria agradecer a oportunidade de me dirigir às profissionais de ensino
que certamente estão zelando, atapetando o nosso futuro, já que estão cuidando das nossas crianças. Pelo que entendi, o retorno presencial de alguma dessas classes não invalida, portanto, e é reafirmado a ideia da continuidade do ensino à distância para os demais segmentos. É isso mesmo, amigas? Bom dia aos ouvintes do programa Primeira Mão. Bom dia, Luciano Reis, Renato, Caio Pimenta, Gomes e Chico Reis. Muito obrigada pela oportunidade, obrigada pelo espaço cedido à Secretaria da Educação, que neste momento estamos aí nesse desafio de recomeçar, né? Recomeçar com segurança, dando condições aos pais, aos professores, aos coordenadores pedagógicos e gestores para retomarem, né, esse cotidiano da sala de aula, da escola, que nos faz muita falta. É importante, assim, antes de responder a sua pergunta, Chico Reis, é importante a gente sinalizar para os ouvintes, assim, pontuar que esse planejamento foi um planejamento pensado, estruturado, né? A gente sabe que fomos pegos aí de surpresa já em julho com né, a fala do nosso governador, que vamos voltar às aulas, aí marcou para o dia 26, então foi aquele burburinho, né, aquele incômodo, mas a Secretaria da Educação vem, sim, se preparando. Sabemos que essa pandemia, quando iniciou em março, era tudo muito uma incógnita, que ainda mas nós estamos aprendendo a conviver e a lidar com isso, e amadurecemos muito, né, neste processo, nesse contexto aí de crise. Contudo, sempre existia aí a possibilidade, vai retornar às aulas em setembro. Eu lembro muito bem disso, que eu estava na Secretaria da Educação. Então, o retorno às aulas sempre foi algo que era discutido, mas voltava-se por conta do aumento, né, dos casos, a curva epidemiológica subia, então recuávamos. Então, nós estávamos, sim, nos preparando para esse retorno. Existe um protocolo, existe todo um processo, um trâmite que estamos seguindo para que esses pais, os pais do Murilo, os pais do Colégio Municipal Miguel Santos Fontes de Bom União, tenham segurança para levar suas crianças. É importante, seus adolescentes, né, porque lá a gente atende adolescentes. É importantíssima uma coisa assim, que aí eu estou aqui com a nossa diretora pedagógica, Suiane, para a gente falar sobre essa questão da aprendizagem. Entender por que, apesar de, né, estarmos focando, dizendo, né, reiterando as nossas falas em relação à não obrigatoriedade desse pai levar o seu filho, é importante esse pai ter consciência, né, de que existe um déficit de aprendizagem desse período que a gente precisa recuperar. A gente precisa entender que a aula, esse estudo remoto, ele não chega, né, aos pés de uma aula presencial, até porque essa criança, esse estudante, não tem a maturidade, né? Então, os pais, eu tive aí na reunião com os pais no Colégio Murilo Cavalcante, tive ontem, que foi muito boa a reunião com os pais do Colégio do Miguel Santos Fontes, e assim, a gente eles mostraram essa preocupação, demonstraram essa preocupação, e nós tivemos o cuidado de informar os pais a necessidade deles darem uma chance aos seus filhos, dar uma chance à escola, ir na escola, ver que a gente está cumprindo o protocolo. Subsecretária, me permite interromper a senhora, mas é porque é o seguinte, a senhora fala do déficit de aprendizagem, e eu até concordo, né, essa questão das aulas remotas, né, a sua diferença com as aulas presenciais ou semipresenciais, mas transparece para os nossos ouvintes, fica parecendo que tudo isso foi uma enganação, porque quando a senhora fala de queda de qualidade do ensino, e a gente viu
né, as prefeituras fazerem, né, todo um processo de divulgação dessas aulas remotas. A gente está vendo Feira de Santana, por exemplo, contratando um canal de TV para justamente transmitir essas aulas para a rede municipal. Então fica transparecendo para os pais e para as famílias, e aí falando em Alagoinhas, das famílias alagoenses, de que esse tempo todo, né, se fingiu que ensinava e se fingiu que aprendia. Né? Não, então eu queria que você explicasse essa diferença, o que então realmente aconteceu nesse tempo de aula remota. Deixa eu te explicar rapidinho, vou passar para a diretora pedagógica, ela vai explicar bem a diferença entre as aulas remotas e uma aula online, certo? Sim. Então, assim, a nossa preocupação no início, a Lagoinhas, ela foi pioneira no momento de pandemia, já em abril, a gente já começou a dar assistência aos alunos. Por quê? Como foi essa assistência? Essa assistência foi através das atividades entregando nas escolas, mesmo naquele período crítico, né, que nós não sabíamos como conduzir, como nos conduzir, como esse vírus, ele circulava. Nós tivemos o cuidado para que os estudantes não perdessem, em hipótese alguma, nenhum momento, esse contato com a escola. Houve um esforço, existe um esforço, né, muito importante dos nossos professores, dos nossos gestores, para que essas crianças, elas tivessem, sim, condição de aprendizagem. Mas existe uma diferença muito grande entre a criança com esse contato com o professor, que está ali diretamente tirando dúvidas, e a criança que leva esse bloco de atividades para casa, que precisa de uma presença mais atuante desse pai para tirar essas dúvidas. Tinha um contato com o professor via WhatsApp. Mas assim, Chico, eu acho o mais importante nesse momento é a gente entender que nós precisamos paulatinamente retornar às escolas. Precisamos dar a oportunidade de que nossa vida, né, ela comece a voltar ao normal, bem dentro desse normal, desse novo contexto de cuidado, mas a escola precisa dar essa chance para reverter, né, e tentar minimizar essa lacuna da aprendizagem. Mas, para ser mais específica, eu vou passar para a Suiane, que ela consegue explicar pedagogicamente, metodologicamente, né, já que ela é a diretora pedagógica, essa diferença entre o remoto e o online, tá bom? Tudo bem. Eu vou pedir para a Suiane também, para responder, e aproveitando que ela é da área pedagógica especificamente, falar sobre essa questão da carga horária dos professores. Porque há uma confusão. Muita gente questiona por que não terminar o ano letivo de 2021, né, em aula remota, e só em janeiro, fevereiro, né, do ano que vem, retornar às aulas presenciais, desde o início, né, tudo já organizado, porque logo em 2021, já chegando aí no fim do ano, no fim do ano letivo, inclusive. Bom dia a todos, bom dia Renato, bom dia Caio, bom dia Chico Reis, bom dia caros ouvintes, bom dia a todos. Bom, vamos lá, a diferença, né? Quando do início da pandemia, nós iniciamos as atividades remotas para quê? Para mantermos os vínculos dos estudantes com a escola. Então, tem atividades que a gente não pode avançar, indicadores de aprendizagens que são mais complexos e que a gente não consegue avançar, visto que muitos dos pais, eles não conseguem tirar dúvidas desses seus estudantes. Por quê? Porque eles não têm o conhecimento específico da área. Temos o contato, sim, com o professor, através do WhatsApp, através do Google Classroom, e utilizamos também a plataforma Meet. Mas são contatos muito pouco. Por quê? Porque muitos dos nossos estudantes, eles não têm banda larga de internet. A gente tem estudantes que ficam embaixo de árvores buscando um sinal, principalmente das áreas rurais, que não conseguem esse sinal. No acesso, a gente vem monitorando, a gente vem constantemente monitorando o percentual de estudantes que a gente consegue alcançar
com as atividades remotas, na atividade síncrona, ou seja, contato direto com o professor. Porque a gente tem alcançado mais de 70% da rede com a entrega da atividade impressa. Mas na hora do contato síncrono, que depende da internet, que depende desse momento professor-aluno, a gente atinge menos de 50%. Então, fica um processo de aprendizagem, ele dificulta. Então, como os pais não têm a condição de esclarecer certas dúvidas dos estudantes, eles levam a atividade impressa, boa parte desses alunos, e retorna para o professor corrigir. Então, ele corrige, manda uma foto, o professor tira a dúvida, mas não é como o presencial. Não é a mesma coisa. O estudante da educação básica, eles ainda não têm essa maturidade que a educação à distância exige. Porque quem já fez um curso EAD, um curso de educação à distância, sabe que a gente precisa de uma maturidade e uma disciplina metodológica de horário. Você tem que destinar o tempo adequado para aquele estudo. E nossos estudantes ainda não têm essa maturidade de adequar aquela carga horária diariamente para o estudo. Então, se você faz uma educação à distância, um curso à distância, você sempre destina uma carga horária, 2 horas, 3 horas, que eu vou sentar e, de fato, parar, estudar, buscar, para quando eu estiver com o meu professor, eu tirar as dúvidas. E isso, muitas vezes, nossos alunos ainda não têm essa disciplina metodológica para anotar as dúvidas, para aquele momento que está com o professor, ele, de fato, pedir e tirar as dúvidas com seus professores. Por isso que a gente teve, sim, não vamos negar, não só em Alagoinhas, mas no país todo, teve um déficit de aprendizagem nesse processo, nesse 1 ano e meio de distanciamento, porque a educação básica, ela não é feita para ser à distância, ela precisa ser presencial. Esse momento de distância foi porque o contexto exigiu esse distanciamento. E nós, professores, buscamos com maior esforço, o trabalho dobrado de todos os profissionais da educação, com muito esforço, buscamos minimizar esse distanciamento entre a escola e os estudantes. Então, de fato, há um prejuízo na aprendizagem. Não vamos negar que a gente vai perceber. Então, estão tentando recuperar, né? Recuperar isso, pelo menos uma parte né, da qualidade, no caso, habitual da rede municipal de ensino, para mim isso está esclarecido. É uma pergunta que muita gente faz, né? Por que só agora? Então é bom a gente fazer essas perguntas, que vocês possam responder, né? Porque é a dúvida de muitas pessoas. Aliás, eu quero registrar aqui, muita gente mandando mensagem aqui, né, parabenizando pela qualidade da reforma da Escola Murilo Cavalcante, né? Aqui com a Rose mandando, a Bruna Atix aqui também, né, o pessoal elogiando, né, o serviço de reforma da Escola Murilo Cavalcante. Caio. O Gomes, diga. Caio, se você me permitir, quer dizer, Luciano. Bom, Gustavo, diga, Gustavo, no início da entrevista, ele mencionava com relação à creche, né, do Conjunto Alagoinhas 4. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade de perguntar ao secretário de Educação de Alagoinhas, Gustavo Carmo, com relação às obras das outras creches, Gustavo. Como é que essas obras estão? Já respondo, Luciano. Caio, graças a perguntas como essa que você fez, a gente pode ouvir, né, a sabedoria e a condição da resposta do Suiane. Então, queria parabenizar pela condução da entrevista e dizer o seguinte, que para além do prejuízo do aprendizado, que não se reflete nos alunos de faculdade e alguns cursos, viu? Talvez em alunos de pós-graduação também não, né? Mas, para além desse... Isso se reflete, sim, nos alunos menores, os alunos do Fundamental 1 e do Fundamental 2. Mas, para além do prejuízo do aprendizado, o prejuízo emocional dessas crianças. É muito grande o prejuízo emocional dessas crianças, inclusive, que para além do prejuízo emocional, pela necessidade dos pais terem que sair para trabalhar, estão, inclusive, em situação de vulnerabilidade do ponto de vista da sua segurança física, sendo colocadas em locais inadequados, né, em locais improvisados, para que elas possam estar, durante o período que seus pais, obviamente, precisam trabalhar para manter
às suas casas. Então, há um prejuízo muito grande para além do aprendizado. Então, por que aguardar mais 6 ou 7 meses? O que é que eu quero dizer com isso? O retorno agora, da forma que estamos fazendo, né? Um passo de cada vez, gradual, responsável, lento, ainda que sirva apenas para essas crianças irem à escola, olhar o seu pré-escolar, olhar o seu coleguinha, o seu professor, ter um pouco, né, de ar livre ali, para além de estar preso na sua casa ou na casa de familiares ou nesses locais que eu estou falando, já vai ser muito transformador para a vida dessas crianças, já vai ser de grande valia. Então, a grande motivação também de retornarmos agora, de fazermos todo esse esforço, é isso. E eu não tenho dúvida que se a pandemia continuar a cair, e se essa pandemia, né, entrar no nível mesmo de que traga a sociedade para um nível de segurança geral, daqui a 30, 60, no máximo 90 dias, os pais vão estar querendo comer o secretário vivo para voltar logo a todo mundo, e aula em dezembro, em janeiro, em fevereiro, porque está todo mundo muito ansioso para a normalidade. Então, aqueles que têm dúvida, né, e não querem levar, obviamente, pelo receio, é natural o medo, né, para quando tiver um arrefecimento de verdade e a sensação de segurança por finalização da pandemia, virá, sem sombra de dúvida, na pressão grande para que retorne. E aí a gente já deu o primeiro passo, o segundo, e vamos estar ali, ó, né, fazendo desse momento um momento de começo e um começo, né? Eu acho que o mais velho aqui, não sei se é Chico ou se é Gomes, Chico. Mas nenhum dos dois vivenciou isso. Aliás, não, mas Chico tá dizendo que é ele. Chico tá dizendo que ele tá sendo honesto. Só sabe o que é uma pandemia quem viveu em 1919, 1920. Mesmo assim, a pandemia daquela época, do ponto de vista das relações humanas... Mas nem tão velho assim, né, Chico? Também não chegou nessa época. Do ponto de vista das relações humanas, do ponto de vista do dia a dia, e de uma retomada, de botar o mundo globalizado para voltar ao normal, ninguém nunca pensou em passar por isso. Então, esse caminhar, esse iniciar, é um ato que cabe a quem está fazendo gestão hoje, a quem está direcionando caminhos, é o caminho que cabe hoje ao prefeito, a nós, enquanto Secretaria da Educação. Ok, Caio? Espero ter esclarecido um pouco também essa dúvida. Claro. Luciano, agora... É bom, né, Caio? Gustavo, falar sobre as creches. Sim. O Gomes também... Tem pergunta, Gomes? Tem comentário? Na realidade, eu não teria uma pergunta para o Gustavo, porque as perguntas que o Chico fez, o próprio Luciano e você acabaram me contemplando, e a gente não vai chover no molhado, né? Mas eu queria aproveitar a oportunidade, parabenizar o Gustavo com o seu staff aí, né? A Kate e a Suiane, que deram respostas extremamente convincentes. Gustavo, eu sou dos que tem muito receio do retorno das aulas, por conta de que, principalmente, eu faço parte do grupo de risco. Mas, com você à frente desse processo, eu me sinto muito à vontade para não replicar, até já que todas as vezes que nós temos lhe questionado, e questionado muito forte, você tem respondido todas as perguntas com muita tranquilidade, né? E nós temos constatado nos dias que se seguem que tudo aquilo que você tem dito tem cumprido. Então, eu fico satisfeito principalmente porque a manutenção dos alunos do ponto de vista da merenda escolar, que muitos até iriam para a escola até pela obrigação e pela necessidade, se só fosse fornecida essa merenda escolar, se essa fosse uma condicionante, eu fico satisfeito com a medida que vocês estão adotando nesse sentido, e espero que, aonde você estiver, que a coisa possa se delinear dessa forma, porque isso, independente da questão ideológica minha e sua, faz com que a crença no homem público ela possa sempre ser mantida. Então, para não dizer que não falei das flores, eu quero que você me responda como é que vai ser aferido os resultados no pós-retorno, porque é de fundamental importância, principalmente para consolidar ou não a confiança daqueles que ainda têm uma pulga atrás da orelha. Muito bem, Gomes, agradeço suas palavras, lhe dizer que jamais usaríamos do expediente de forçar tanto o servidor, como também de usar a questão, por exemplo, dos programas de alimentação da Prefeitura de Alagoinhas como barganha. A prova disso é que iniciamos ontem a entrega das cestas, né? Eu estou indo hoje, quando acabar aqui, acompanhar mais a etapa de hoje da entrega das cestas, e se essa fosse uma barganha, uma condicionante, a gente não estaria entregando cesta concomitante
ao início das aulas. Eu não preciso lhe dizer como é que estão meus cabelos acabando de cair, voltando à aula, né? Reforma em escola, toda essa discussão que a gente tem que fazer a cada momento. A gente reúne, Gomes, Chico e os demais e todos que nos ouvem nesse momento, a gente reúne desde o terceirizado MAP, aos profissionais da escola, reunião individuais com gestores das escolas que estão voltando, reunião com os professores, acomodação de jornada para aquele que está vacinado e retornando aquele que já encerrou, que não estava, retornando aquele que está vacinado, segunda dose com ciclo imunológico concluído, né, compensando com o outro que vai ficar à distância. Então, é uma frente muito ampla e a gente não faria isso se não fosse, obviamente, nossa intenção fazer com que o programa de segurança alimentar chegasse, né, nas famílias dos nossos estudantes. Alguma observação aqui? Peraí. Bom, não, pode concluir. Sim. Pode falar, Kate, fica à vontade. É importante também frisar, né, que a gente está aí com essa preocupação de fazer a formação a todos os profissionais que irão atuar e que atuam na escola, né? Hoje teremos 14 horas uma formação com a vigilância sanitária, educação básica, com a educação básica também, que é com os professores, os coordenadores, e nós teremos, né, essa orientação, apesar do protocolo, ele já dá conta, né, nós construímos, elaboramos o protocolo para dar conta de todos os aspectos. Nada melhor do que a equipe da saúde para que nos oriente, né? Para que esse professor, esse gestor, esse colaborador, ele possa estar seguro, sabendo exatamente o que fazer no momento que, porventura, aconteça de chegar, ficar febril, ficar com 37,5 de temperatura, o que é que a gente vai fazer? Então, todas essas preocupações, toda essa formação, né, essas informações para que esse profissional ele se sinta seguro e o pai sinta-se seguro para enviar o seu filho para a escola. Luciano, refaça a pergunta da creche, por favor, para o Gustavo. Caio, a creche do bairro Jardim Petrolar, salvo engano, Gustavo, Rua do Catu, Tem outra, isso, não? Posso falar? Pode sim. Vamos lá, temos 3 obras de creche em andamento. Estamos para iniciar mais 2, inclusive, uma para Santa Terezinha, uma para o Miguel Velho. Essas 3 obras são com recursos do FNDE e são obras que têm, eu já tenho explicado isso, repasses bastante atrasados. Pra vocês terem ideia, houve um compromisso do FNDE, na minha última ida a Brasília, para nos repassar algo em torno de R$830 mil, que é muito pouco diante do que já foi executado nas obras. Desses 830, só foi repassado 18. O ministro vai estar aqui em Coração de Maria no sábado, junto com sua equipe técnica. Eu estarei lá, o prefeito Joaquim também, justamente porque esse tem sido um problema, né, dos repasses do FNDE. Voltou-se o orçamento da União, mas voltou de uma forma que, por exemplo, o FNDE perdeu 4 bi. Então agora é que está se destravando esses recursos. Então a gente tem tido um empenho grande nesse sentido. E o pior, Chico Reis foi prefeito, sabe, Gomes foi vereador e sabe, nós não podemos gastar o recurso do município porque é uma obra de convênio. Eu não posso gastar para concluir para depois ser ressarcido. Ainda que não fosse ressarcido pelo governo federal, terminar a obra, nós não podemos. Para fazermos isso, temos que rescindir contrato com o governo federal, ficar inadimplente, devolver o recurso que foi investido, né, que já foi aportado nas obras. Então, é complexa essa relação com Brasília. A gente sabe que existe um histórico no país de obras paradas, né, no Brasil inteiro, mas no nosso caso, os contratos estão vigentes. Né? A obra do Petrolar está andando de forma bastante lenta, mas está andando. E as obras na frente da sua casa, você inclusive, está lá murando, inclusive eu visito aquela obra ali, como as outras 2, né? E a creche do Barreiro e do Urupiara estão se arrastando mesmo, apenas com o pessoal de vigilância e 1 ou 2 serventes. E se você apertar muito o construtor num momento como esse, de preços defasados, o construtor simplesmente ele prefere rescindir o contrato e aí você tem um problema na mão. Relicitar, remanescente de obra e todas aquelas complexidades. O que eu posso garantir à população é que o esforço tem sido grande para que a gente possa ter essas obras concluídas o mais rápido possível, assim como foi Baixa da Candeia e Alagoinhas 4. Mas Gomes tinha feito a pergunta também sobre a avaliação, sobre o acompanhamento. Eu entendi que seria o acompanhamento. Esse acompanhamento, Gomes, Kate acabou de falar aqui sobre treinamento. A gente vai estar, sim, essas escolas serão vistoriadas até segunda-feira pela Vigilância Sanitária. A gente vai estar acompanhando tanto o nosso pedagógico
como né, a nossa equipe do DDGE, que é a Diretoria de Gestão Escolar, temos o acompanhamento direto, inclusive meu. Passarei a semana nessas escolas, né, junto com a subsecretária, acompanhando o dia a dia. A engrenagem está muito bem montada. Esse processo é importante que se diga da importância da saúde, através do programa Saúde na Escola, é uma parceria da educação com a saúde para esse retorno às aulas, e a gente tem assim, se comunicado bastante. Estrutura da saúde, estrutura da educação e vigilância sanitária. Esse monitoramento, ele será feito diuturnamente, com 14 dias faremos uma nova avaliação, para aí sim decidir qual é o próximo passo, que pode ser permanecer, retroceder ou avançar. Com fé em Deus, haveremos de avançar com mais turmas aí a partir do início de setembro. Ok, Gustavo, eu só tenho que agradecer a sua presença, a presença da Kate Lima, da Suiane, né, o trio aí da SEDUC, comandando aí o retorno às aulas na rede municipal de ensino. Diga, Chico. Eu, evidentemente, vou corroborar com os agradecimentos e dizer que, como pai, mas principalmente como avô, a segurança que nos infunde a fala da subsecretária e da diretora faz com que a gente entenda que o futuro de Alagoinhas tem garantia com esse procedimento, com esse comportamento assim que é adotado, e louvo como alagoense essas atitudes. Mas quero, se você me permitir, discordar de Gustavo, e desculpe a expressão, Guga, que eu vou usar, mas é uma cara de pau sua falar de segurança capilar, dizer que os seus cabelos vão cair. Eu e você podemos falar disso, Gustavo? De queda de cabelo, filho? Eu é que posso, né, Chico? Porque esse problema não me alcançou ainda. Esse problema não me alcançou ainda, Gustavo, então eu posso muito bem falar com autoridade, porque a minha cabeleira ainda está no lugar. É verdade, o homem ainda está cabeludo. Com falhas e tudo, viu? O Caio, bom, para fechar aqui e não deixar, né, de registrar aqui as mensagens dos ouvintes, né, na live. Daniela Salles, bom dia, secretário. Queria saber se o contingente de pais em relação ao retorno foi inferior à expectativa do governo, assim mesmo se dará esse retorno. Quero deixar claro que meu posicionamento é favorável ao retorno. Ainda Daniela Salles, eu quero parabenizar os professores. Eles se viraram nos 30 para cumprir a agenda. Minha filha nunca deixou de ter aula, mas quero a presença dela na escola. Caio, me diga como aprender matemática e português online. E aí ela ainda elogia também a fala dessa moça. Não, peraí, vamos explicar isso, vamos desmistificar isso. Se aprender, tem. O problema é a disciplina do aluno, o acompanhamento do aluno, né? É bom a gente falar isso porque existem muitos cursos à distância, não vamos misturar Lé com CRE. O grande problema é o acompanhamento. A gente sabe que as crianças que estudam na rede municipal de ensino, né, são de famílias pobres, muitas vezes os pais não tiveram, né, o direito de cursarem, né, escolas, enfim. Então, são um público que depende de um acompanhamento, né, mais próximo do poder público. Então, não vamos misturar Lé com CRE. Rede, tanto que a rede de particular de ensino, muitas escolas não vão retornar, apesar da permissão do governo do retorno, né? Uma outra estrutura, uma outra, inclusive, questão social, né, que a gente tem que colocar aqui entre parênteses, né? Cada situação, né, colocada aí com a verdade. Inclusive, isso foi muito bem colocado pela diretora pedagógica, a Suiane, né? São 8 horas mais 1 minuto em ponto. A gente não tem mais tempo para nada, só tem para dizer tchau, né? Tchau, vem aí o Jornal da Manhã com o Zé Maia, com o Lindomar Chaves, com o Apolo Miranda, a turma boa do jornalismo da Rádio Ouro Negro FM 100,5. Mas já sabe, né? Fim de semana vai chegando, Gomes, Chico, o pessoal tem que ter o quê? A cabeça no lugar para não aglomerar, né? Tem um rapaz aqui que tá se esquivando da vacina. O Renato, rapaz, vai se vacinar, rapaz. Vai se vacinar. Eu já falei com ele isso. Ele tá esperando chegar nos 30. Mas, Caio, teve a mamãe aqui que mandou um comentário. Eu acho importante esclarecer, importante.
Sim. A Daniela Salles colocando se for uma minoria que retorne. A gente não tem... Se mesmo assim a gente vai permanecer com o retorno. Permaneceremos sim, mãe, não se preocupe. Esse retorno, a gente sabe que não será um retorno de maioria, esse retorno será de minoria mesmo. Hoje metade não sabe o que vai fazer e a outra metade se divide em quem vai mandar e quem não vai mandar. Então é muito natural que a gente tenha 25% a menos de alunos nas salas de aula nesse primeiro momento, não é? A cada dia, não é? Então a gente volta assim, ainda que seja com 1, 2 alunos por turma, sem problema nenhum, ainda que seja para que a criança possa visitar a escola, a mãe levar só para visitar e conhecer e frequentar e depois decidir se retorna ou não. Nem se preocupem com isso, porque o passo dado com cautela ele permite que a gente possa avançar a cada momento.